favor, coloque-se em pé comigo e abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. O pastor tem anunciado que neste mês estamos falando a respeito da Igreja Triunfante. Mais uma vez vamos abordar um assunto dentro deste tema. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, eu leria até o 23, mas lerei até o 26, também Atos dos Apóstolos 11, do 19 ao 26, para a nossa mensagem desta manhã, cujo título é Características de uma Igreja agraciada por Deus, ou características de uma igreja onde há a graça de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 até o 26, diz assim a palavra do Senhor: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e serenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Pedimos ao Senhor que fale conosco através desta mensagem, que a tua igreja, Senhor, receba a tua palavra com alegria, e que o Senhor faça a tua graça abundar ainda mais sobre nós. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Antioquia. Essa é a Antioquia citada aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, era a que ficava na Síria. Naquela época havia mais de uma dezena de cidades com esse nome Antioquia, mas essa era uma cidade especial e era uma cidade cosmopolita. Era uma das grandes cidades daquela época e ficava a mais de 400 quilômetros distante de Jerusalém. E ali naquela cidade nasceu uma igreja de Jesus depois da perseguição ou da dispersão dos discípulos que estavam em Jerusalém, quando começaram a ser perseguidos por causa do Evangelho. Só que aquela dispersão era um caminho sem volta. E a expansão do Evangelho, ou o fato de anunciar o Evangelho não somente em Jerusalém, era um caminho sem volta, tanto que chegou ao Brasil. E por isso estamos aqui louvando ao Senhor como igreja. E alguns discípulos, então, ali em Antioquia, como nós vimos aqui no texto, começaram a falar de Jesus para as pessoas em Antioquia e em outras cidades também, mas especificamente aos judeus. E o texto nos diz que alguns também começaram a anunciar aos gregos, aos gentios, aqueles que não eram judeus. E esses homens também começaram a crer em Jesus. E a Bíblia nos diz que a mão do Senhor era com eles. Deus estava aprovando, dando sinais de aprovação, para que o Evangelho não fosse apenas para os judeus, mas para todo o mundo, ou para todo o homem. E acontece que essa notícia chegou até Jerusalém, e os irmãos ali de Jerusalém enviaram um homem chamado Barnabé para acompanhar de perto o que estava acontecendo em Antioquia. E há ambientes, irmãos, que quando nós chegamos lá, percebemos que alguma coisa especial está acontecendo. Que há um ambiente ou uma atmosfera, por assim dizer, muito especial, em que há o poder de Deus, há a graça de Deus,
E nós nos sentimos, por assim dizer, também bem, nesse ambiente em que a graça de Deus é evidente. Nas atividades em que é realizadas, ou são realizadas, nos encontros que são realizados, na vida das pessoas que fazem parte deste lugar, fica evidente que Deus está fazendo realmente coisas muito boas. E se você conhecer alguma igreja que a graça de Deus é muito evidente, não é mera coincidência. Na verdade, é o cumprimento de algo que nós vamos perceber nessa igreja ali, da igreja na cidade de Antioquia. Só que nem todos conseguem perceber que é Deus quem está operando, que é Deus que está manifestando a sua graça, dando sinais da sua bondade. Na verdade, só aqueles que têm sintonia com Deus, ou melhor dizendo, intimidade com Deus, conseguem perceber, olha, Deus está agindo ali. Deus está fazendo algo maravilhoso aqui. Deus está manifestando a sua bondade no nosso meio. E apenas então homens que são íntimos de Deus têm essa sensibilidade para perceber de forma profunda ou mais rápido, né, essa ação do Senhor. Então, pessoas de bem, pessoas de fé, controladas pelo Espírito Santo. Você conhece alguém assim? Alguém que é uma pessoa de bem, uma pessoa de fé e cheia do Espírito Santo? Sabe aquelas pessoas que você olha e diz assim, olha, essa pessoa, ela anda com Deus. Essa pessoa, ela parece ter intimidade com Deus. A sua face quase que reflete a presença de Deus, porque ela anda com Deus. E Barnabé era um homem assim. A Bíblia nos diz, ele era um homem cheio de fé, ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. E quando ele chegou em Antioquia, ele percebeu que ali Deus estava operando, que aquela igreja era uma igreja em que havia a graça de Deus. Ele percebeu que não era só um lugar bom para estar, mas ele também foi buscar Saulo para estar juntamente com ele naquela igreja. E ele se alegrou em ver a graça de Deus. E essa igreja, ou a igreja ali de Antioquia, possui então algumas características de uma igreja onde a graça de Deus é presente, ou uma igreja é agraciada. E nós vamos ver então algumas dessas características para a nossa própria edificação. E a primeira característica que a gente percebe numa igreja cheia da graça de Deus é que ela é uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora. O pensamento dos primeiros discípulos de Jesus era apenas de anunciar o evangelho exclusivamente aos judeus. Isso durou até mesmo ali em Antioquia, porque nós vimos no texto que a preocupação deles era de anunciarem o evangelho inicialmente apenas aos judeus. Mas alguns, inadvertidamente ou não, começaram a falar de Jesus aos gentios, aos gregos, aos que não eram judeus. E para surpresa deles, mas não de Deus, aqueles homens começaram a crer em Jesus. Começaram a se entregar ao Senhor, e a mão de Deus, como nós vimos no texto, era sobre eles, e a graça de Deus também estava sobre eles. E observando a igreja de Antioquia, nós vamos perceber que uma igreja acolhedora não lança fora aqueles a quem Jesus acrescenta à sua igreja, mas recebe aqueles que Jesus os confia. Uma igreja acolhedora é uma igreja amável, é uma igreja que sabe tratar de maneira cuidadosa e preocupa-se com o bem do outro. E assim era aquela igreja ali de Antioquia. Tanto é que Barnabé, percebendo aquele acolhimento, foi buscar Saulo, que anteriormente não foi tão bem recebido lá em Jerusalém. Então ele buscou Saulo, e lá em Antioquia, Saulo, no caso a gente conhece como Paulo também, foi muito bem tratado, foi acolhido, e durante 1 ano, ele juntamente com outros, ficou ensinando ali naquela igreja. E há um alerta na palavra de Deus, em Tiago, no capítulo 2, versículo 9, que a igreja de Jesus, ou na igreja de Jesus, não deve haver acepção de pessoas. Porque se nós fizermos acepção de pessoas, pecamos. Tiago diz que nós transgredimos a lei de Deus.
Agora, certamente, no meio do povo de Deus, ou convivendo com aqueles que professam o nome de Jesus, talvez haja aproveitadores, e que Deus nos dê discernimento para entendermos a respeito desse assunto. Mas uma igreja de Jesus não joga fora, não lança fora aqueles que Jesus lhes confia. Agora, ser acolhedora, no entanto, não significa ser tolerante ao pecado. Jesus, no Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 a 17, fez um alerta a uma igreja, a igreja de Pérgamo. Uma igreja que tinha suas qualidades, uma igreja que enfrentava lutas contra Satanás, mas Jesus fez um alerta àquela igreja porque havia um problema. Era uma igreja que tolerava doutrinas que permitiam a associação com a idolatria, ou até mesmo com a prostituição. Permitiam ou aceitavam as doutrinas dos nicolaítas, que entre as heresias estava a banalização do casamento. Então a palavra de Deus nos ensina que a igreja deve ser acolhedora, mas não tolerante ao pecado. Por isso também Paulo fez um alerta à igreja de Corinto, no capítulo 5, que havia naquela igreja um escândalo moral e a igreja estava deixando as coisas acontecerem. Então, como igreja de Jesus, a igreja de Corinto não deveria aceitar aquela situação. E nós, como igreja de Jesus, não temos o direito de não obedecer à palavra de Deus, de fazer vistas grossas para o pecado. Por isso Jesus, no capítulo 18 de Mateus, ensinou que a igreja não deve esmagar, não deve ferir aos pecadores, ou aquele que peca, mas deve ir na direção do pecador, na intenção de que ele se arrependa e seja restaurado, reintegrado à igreja. É nesse sentido que a igreja deve trabalhar. Porém, Jesus também nos deixa claro, se não houver arrependimento, então, é duro dizer isso, mas que não haja comunhão com aquele que não quer voltar atrás, com aquele que não quer abrir mão do pecado. E nós temos aprendido durante esse mês que a igreja é formada por pessoas imperfeitas, e somos imperfeitos. Mas, apesar de imperfeitos, a igreja é formada por santos, pessoas que não têm mais prazer em pecar ou no pecado. Então, sejamos uma igreja acolhedora, mas não tolerante. Em segundo lugar, uma igreja cheia da graça de Deus, além de acolhedora, é também uma igreja generosa. Generosa. E uma igreja generosa é aquela que compartilha com bondade e gratidão, que percebe a necessidade do próximo e dá generosamente, sem esperar nada em troca ou alguma recompensa. É claro que gratidão e orações em favor daquele que expressa generosidade é algo de bom senso. Mas uma igreja só será generosa se reconhecer a generosidade de Deus sobre ela. E Deus, meus irmãos, tem sido generoso conosco. Deus tem dado muito mais do que pedimos e pensamos, por causa da sua graça, não é porque nós merecemos, é graça de Deus. E quando que a igreja de Antioquia demonstrou generosidade? Quando, de uma forma antecipada, um profeta chamado Ágabo chegou àquela igreja, a partir do versículo 28 até o 30, e disse que haveria fome sobre o Império Romano. Inclusive, Antioquia passaria por crise, e aquela igreja imediatamente se movimentou, e procurou recursos para enviar aos irmãos da Judéia, através de Barnabé e de Saulo. E isso nos ensina que a generosidade não sucumbe em meio à crise. A generosidade do povo de Deus, ou de uma igreja cheia da graça de Deus, não murcha em meio à crise. Nós ouvimos muito do nosso saudoso pastor, que Deus não entra em crise. Pode haver crise aqui na terra, mas não há crise no céu. E no meio da crise, Deus continua sendo generoso com o seu povo, para que o seu povo seja generoso com o próximo. E é lindo quando nós ouvimos
a respeito de uma necessidade no campo missionário ou de uma família, a igreja se movimenta na intenção de demonstrar amor, de demonstrar generosidade, e sem dúvida alguma, isso é agradável a Deus. Sem dúvida alguma, isso chega ao trono do Senhor como um cheiro suave. E nós só somos generosos, ou só podemos ser generosos, como já dissemos, porque Deus tem sido generoso com o seu povo. Paulo fez um alerta à igreja de Corinto mais uma vez. Na segunda carta, no capítulo 9, ele fala a respeito da contribuição, da participação, do dar, do ofertar, que não deveria ser com o coração pesado, como por obrigação, mas a igreja de Jesus deveria fazer com alegria, com generosidade, louvando ao Senhor, lembrando que quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito. Então, uma igreja cheia da graça de Deus é generosa no contribuir, no participar, e faz isso com alegria, porque sabe que faz ou dá porque Deus já nos tem dado, como nos disse o pastor agora há pouco. Mas ainda, uma igreja cheia da graça de Deus, além de acolhedora, além de generosa, é também obediente ao seu Senhor, obediente a Jesus. Uma igreja que deseja obedecer ao seu Senhor não medirá esforços para unanimemente se reunir para buscar a sua face, para buscar com o coração unido propósitos dados pelo Senhor. E nós vemos que em Antioquia, no capítulo 13, versículo 1 e 2, nos diz que aquela igreja se reunia, e havia ali profetas, doutores, que jejuavam e que serviam ao Senhor juntos, com um propósito. E nós, como igreja de Jesus, não oramos juntos simplesmente para cumprir um rito religioso. Nós oramos juntos porque nós cremos que Deus responde às nossas orações. Ouvimos isso quarta-feira, uma igreja orando por Pedro, e Deus respondeu àquela igreja. E ali em Antioquia, eles estavam servindo ao Senhor, jejuando e certamente orando, dispostos a fazer a vontade de Deus. E por isso há um esforço para que nós venhamos aqui às quartas-feiras, para juntos, como igreja de Jesus, clamarmos a Deus, buscarmos a sua face pela fé, crendo que Ele responde a nossa oração, não somente para atender às nossas necessidades, mas também para nos dizer a sua vontade, para que com alegria cumpramos aquilo que Ele quer que a igreja faça. E ali em Antioquia, eles ouviram a voz do Espírito Santo, ouviram a voz do Espírito Santo, várias pessoas ali, ou algumas pessoas ouviram, e o Espírito Santo disse qual era a vontade do Senhor à sua igreja, separarem Barnabé e Saulo para a obra que Ele havia os chamado. E certa vez ouvi que obediência é cumprir uma ordem do Senhor, mesmo que não faça sentido para a gente, mesmo que a gente não concorde, mas se é o Senhor, então vamos cumprir. Isso é obedecer. E ali, eles demonstraram submissão e confiança. Não é como se faz uma equipe de futebol, ou uma empresa que tem os seus profissionais, ou uma equipe de futebol não quer abrir mão do melhor jogador, a não ser por um preço justo, ou que ele ganhe com isso, ou uma empresa não quer abrir mão do seu melhor profissional. Mas a igreja não é um time de futebol, a igreja é um organismo vivo, que pertence a Jesus, e que é direcionada pelo Espírito Santo através de sua palavra. E como igreja de Jesus, cheio da sua graça, é nosso dever, e deve ser o nosso desejo obedecê-lo, mas com alegria, mesmo que pareça para nós que não faça sentido, mas se está na sua palavra, e é a vontade de Jesus, então, com alegria, vamos obedecer, vamos seguir adiante, porque se é para a obra do Senhor, nós devemos dar o melhor. E aí chegamos aqui à quarta e última característica, além de ser uma igreja acolhedora, generosa, obediente, uma igreja cheia da graça de Deus, é também uma igreja que tem visão missionária. Visão missionária.
Como nós vimos no texto, a igreja de Antioquia deu o que tinha de melhor para a obra missionária. Ou, se você continuar lendo, melhor, aqui no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, eles separaram Barnabé e Saulo para a obra missionária. Deram o que tinham de melhor. Barnabé, na verdade, seu nome não era Barnabé, seu nome era José, um homem natural de Chipre, levita, cheio do Espírito Santo. Ele recebeu esse nome de Barnabé porque ele era um consolador, era um acolhedor, era alguém que sabia receber bem as pessoas na igreja, que tinha uma boa palavra para quem precisava de consolo. E que igreja não queria ter uma pessoa assim, que soubesse receber bem as pessoas? E Saulo, um doutor da lei, alguém que falava muitos idiomas, que aprendeu nas melhores escolas, aprendeu aos pés de Gamaliel, o melhor mestre da época, tinha cidadania romana, poderia andar pelo Império Romano por onde bem entendesse. Quem não queria ter um teólogo assim na sua igreja? Mas quando o Senhor disse para que apartasse o que eles tinham de melhor para a obra missionária, aquela igreja deu o que tinha de melhor, porque ali havia a graça de Deus, e a mão do Senhor era com eles. Isso nós aprendemos, que uma igreja que tem visão missionária e que é cheia da graça de Deus, não dá a Deus o que sobra, dá a Deus o que tem de melhor. Nós precisamos aprender a fazer isso. Primeiro, a nos darmos a Deus, e darmos a Deus, ou para a obra de Deus, aquilo que temos de melhor. E Deus não tinha uma missão para aquela igreja, Deus tinha uma missão, e Deus levantou e usou aquela igreja para aquela missão. Até então, a visão missionária dos cristãos ou dos discípulos da época era muito limitada, mas através de Antioquia, e a partir de Antioquia, Deus ensinou que a sua graça era muito maior e deveria alcançar a todos. Paulo fala a respeito de um mistério que estivera oculto ao longo dos séculos, mas que fora revelado justamente na igreja de Jesus, em que dois povos, ou os judeus e os gentios, agora era um só povo em Cristo, através da igreja. Igreja, gente, não é só não é um lugar de religião. A igreja de Jesus é um povo, que não há mais muro, não há mais divisão, agora é um só povo em Cristo Jesus. Então Deus, ou Jesus, tinha aquela igreja para uma missão. E nós cremos que Deus, em sua graça, não nos tem dado para retermos. Deus nos tem abençoado para continuarmos abençoando. E a generosidade são sementes, irmãos. E quanto mais nós lançamos, mais Deus nos dá para continuarmos dando. E a sua graça abundando e sobreabundando em nossas vidas. E por isso, encerrando, não se preocupe com o julgamento, se é muito, se é pouco. O mais importante é que possamos dar o melhor, fazer o melhor, com alegria, para que Deus nos abençoe mais e faça abundar ainda mais a sua graça sobre nós. E que assim seja, para a glória do Senhor.